Que a graça e a paz do nosso Salvador seja com cada um de vocês. Eu me sinto agraciado por Deus pelo privilégio de retornar a esta igreja e eu oro para que Deus possa operar no meio desta igreja um poderoso reavivamento. Que assim como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, possa acontecer neste lugar e que esta comunidade venha ter o conhecimento acerca do Deus Todo-Poderoso, acerca do Deus desta igreja. Eu quero agradecer aí na pessoa do irmão Bruno, o grupo por toparem estar aqui conosco, o grupo Sétimos Vocal, que Deus possa abençoá-los grandemente. O meu amigo Zé Otávio veio aqui para nos dar essa força, e também a todos os irmãos, também irmãos que fazem parte aqui do distrito, que aceitaram estar aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor. Meus queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, ele disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É através da Bíblia que nós podemos ser reavivados. É através da Bíblia que nós podemos ser reanimados. É através da Bíblia que nós podemos sair da morte para a vida. E por isso eu quero convidá-los a se colocarem de pé e juntos abrirmos este poderoso livro. No Evangelho segundo escreveu o médico historiador Lucas. Lucas, capítulo 15, versos 14 a 19. Eu quero meditar apenas nestes versículos. E através deste texto, inspirado pelo Espírito Santo, nós poderemos ver a graça de Deus. Nós poderemos contemplar o amor de Deus por aqueles que estão perdidos. Então eu gostaria que você abrisse o seu coração, porque Deus tem algo a comunicar a você. Aqueles que encontraram, posso ouvir um amém? Amém. Diz a palavra de Adonai, o Senhor: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Vamos ler novamente o versículo 19, porque o versículo 19 será o ponto crucial da minha mensagem. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Grave bem agora estas palavras: trate-me como um dos seus. Por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque Deus vai falar conosco. Não é nenhuma novidade que a parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas do povo de Deus. Eu não quero trabalhar o todo desta parábola, mas eu quero trabalhar apenas os versos 14 a 19. Logo no versículo 14, o texto nos apresenta um jovem que havia gastado todo o dinheiro que o seu pai havia lhe dado. Ele havia aproveitado tudo que aquela cidade poderia oferecer. E de acordo com as palavras do filho mais velho, do irmão do filho pródigo, ele vai dizer que o filho pródigo gastou todo o dinheiro,
em festas e também com meretrizes. Isso nos leva a concluir que este jovem, ele não foi sábio. Por quê? Porque ele não pensou no esforço do pai. Ele não pensou que aquele dinheiro que ele gastara com prostitutas e com falsos amigos foi o dinheiro que o seu pai lutou. Foi o dinheiro que o seu pai dedicou toda a sua vida para deixar uma herança para aquele jovem. Ele não pensou nas noites mal dormidas daquele pai. Ele não pensou na humilhação que o seu pai havia passado para adquirir aquele dinheiro. Mas aquele jovem pega tudo que o seu pai havia lhe dado e gasta com coisas fúteis. Gasta aquele dinheiro como não se fosse nada. E a pergunta permanece: o que faltou para esse jovem? O que faltou para este jovem que não há no texto? Prudência. De acordo com os sábios, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 3, a Bíblia nos diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas os ingênuos seguem adiante e sofrem as consequências. O que faltou para este jovem? O que não havia neste jovem? Prudência. Porque se ele fosse sábio, se ele tivesse se atentado à sabedoria presente no livro de Provérbios, ele automaticamente iria perceber o perigo em que ele se encontrava e logo ele buscaria refúgio. Ele não iria desvalorizar o dinheiro do seu pai, mas por ele não ser sábio, por ele ser uma pessoa ingênua, uma pessoa imprudente, ele passou a sofrer as consequências. Trazendo para os nossos dias, a história do filho pródigo nada mais é do que uma representação da história de Deus para com o seu povo. E assim, nós podemos entender que o pai da parábola do filho pródigo representa Deus. O dinheiro que ele concede ao filho são as bênçãos de Deus. E vocês podem me perguntar: mas Gabriel, que bênçãos são estas? O que eu recebi de Deus? Simples. As coisas mais simples da vida. Aquilo que te faz ter vida, aquilo que te sustenta, isto Deus te concede. Isto faz total diferença na sua vida. Nós podemos ver isto nas palavras do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Certa vez ele disse: por isso digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Nós podemos encontrar isso em Mateus capítulo 6, versos 25 a 30. Jesus chega para a multidão que estava preocupada, que estava ansiosa e diz: olha, não se preocupem. Eu sei que vocês são assolados pelas preocupações da vida. Eu sei que vocês vivem debaixo de um regime que é opressor.
que não é favorável a vocês, mas eu digo, não se preocupem. E aí Jesus parte do conhecido para o desconhecido. Jesus olha e diz, olha, contemplem as aves do céu. Quem são os animais comparados a vocês? Vocês são pessoas pensantes. Vocês raciocinam. Vocês têm algo que Deus concedeu a vocês e não as aves. Vocês têm forças para plantar. Elas colhem aquilo que já foi plantado. Olha, vocês não são mais importantes do que as aves? Se Deus providencia o alimento para elas, quanto mais a vocês. Não se preocupem com o que vocês irão vestir. Olhem para os lírios. E aí Jesus utiliza algo que o judeu daquele momento conhecia, que é a história de Salomão. Salomão foi um dos homens mais ricos e mais prósperos. Um homem que andava vestido de púrpura. Um homem que era cercado por ouro. Mas Jesus, ele enfatiza tanto o simples que ele diz, olha, os lírios se vestem mais, de uma forma menos simples, mas eles se vestem de uma forma mais bonita e mais atraente do que Salomão. Salomão era cercado por ouro, mas as plantas têm a bênção de Deus diariamente. Então vocês são mais preciosos que os lírios do campo. Não se preocupem, homens de pequena fé. Nós podemos ver que Deus zela pelos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Salmo 37, versos 18 e 19, a Bíblia diz, a cada dia o Senhor cuida dos íntegros. Eles receberão uma herança que dura para sempre. Em tempos de calamidade não serão envergonhados. Mesmo em dias de fome terão mais que o suficiente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Pedro diz, deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois está sempre cuidando de vocês. Deus, assim como o pai da parábola do filho pródigo, Deus, ele é bom para conosco. Ele cuida de nós, mesmo em meio às adversidades. E a maior bênção dos céus que Ele pode conceder a pecadores é a bênção da salvação. Mas o que eu tenho percebido é que as bênçãos de Deus, muitas vezes, não são o suficiente para nos fazer permanecer na casa do Pai. Nunca estamos satisfeitos. Vocês têm vida, vocês respiram, vocês andam, vocês têm forças para buscar o pão através do trabalho. Mas isso não é o suficiente. Muitas vezes nós queremos mais, mais e mais. E não foi diferente com aquele jovem. A casa do pai não era suficiente. A casa do pai não era mais atrativa. Ele queria algo a mais. Ele queria sentir algo que ele não encontrava no pai. Ou seja, há muitos cristãos que só a presença de Deus não é suficiente. Porque o filho saiu da casa do pai e desperdiçou todas as bênçãos que o pai havia concedido a ele. Porque o pai não era suficiente para ele. E muitos que me ouvem nesta manhã, o pai não é suficiente. Porque se o pai fosse suficiente, nós sentiríamos a alegria de estar na casa do pai. Se o pai fosse o centro da nossa vida, jamais iríamos desperdiçar as horas com coisas fúteis. Jamais iríamos trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Não adianta vocês criticarem o filho pródigo, porque o filho pródigo é cada um de nós. Nós somos o filho pródigo. Todas as vezes que você se levanta e você não dedica tempo para estar na presença de Deus, isso já demonstra que Deus não é suficiente para a sua vida. Se você não sente prazer em salvar as almas, é porque Deus não é suficiente para você. Deus nunca foi
o centro da sua vida. Mas quando nós voltamos para o versículo 14, a Bíblia diz que este jovem, ele gasta tudo aquilo que o pai havia concedido a ele, e de repente sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E aí no verso 15, a Bíblia diz que ele foi buscar trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E aquele cidadão não estendeu a mão para ajudar aquele jovem, mas ofereceu o pior trabalho que um homem poderia se submeter, que era cuidar dos porcos. Nos tempos de Cristo, cuidar de porcos era um pior trabalho. Com base em Levítico capítulo 11, o porco é um animal impuro, a tal ponto que se você tocasse naquele animal, você era proibido de participar do culto de adoração. Este jovem, o filho pródigo, que tinha tudo na casa do pai, agora ele trabalha em um trabalho sujo, imundo, um trabalho que não havia dignidade. Todo aquele que olhasse para uma pessoa e o visse cuidando de porcos, automaticamente viria na mente daquela pessoa: este não é um cidadão. Isto aí é um escravo. Ele cometeu algo pior para estar naquela condição. Irmãos, veja o que a imprudência leva uma pessoa. Meus queridos, este jovem gastou tudo que o pai tinha. E quando ele tinha algo para oferecer, os amigos estavam do lado dele. Os amigos estendiam os braços. Mas quando ele perdeu tudo, não havia ninguém que pudesse amparar aquele jovem. Você pode até sair da casa do pai. Você pode aproveitar o mundo. Você pode aproveitar tudo. Sexo, fama, droga, dinheiro, tudo. Mas no final, o mundo vai te cobrar. Quando você precisar dele, ele vai te desamparar. Meus queridos, se você não está na presença de Deus, se você não dedicar tempo para estar diariamente na presença de Deus, quando você mais precisar, todos aqueles que eram os teus parceiros, os teus amigos, te darão as costas. Porque é isto que o mundo faz. O mundo não é amigo de ninguém. Satanás não é amigo de ninguém. Satanás não é teu amigo. Satanás, no começo, ele é atraente. Mas no final, o objetivo dele é te matar, é destruir a sua vida. No versículo 16, ele não apenas trabalha cuidando dos porcos, mas a Bíblia diz que ele passou a desejar aquilo que os porcos comiam. Mas note, ele se alimentava dos porcos? De acordo com o texto, acompanhe comigo no verso 16, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Até a comida mais imunda, a comida mais podre, nem isso os amigos lhe deram. Nem isso ele conseguiu obter. Você pode se auto-enganar dizendo: não, está tudo bonito na minha vida. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso das benesses de Deus. Eu posso até estar na igreja, mas é Deus lá em cima e eu aqui embaixo. Pouco me importa. Mas quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, a conta chega, a tristeza bate,
a angústia toma conta. Você tenta suprir, melhor dizendo, este sentimento com coisas fúteis. Tempo na televisão, assistindo novela, assistindo séries. Sabe por quê? Porque você está tentando substituir algo que só Deus pode substituir. Só Deus pode satisfazer. Meus queridos, comida de porco é o que o mundo oferece. Eu me lembro que certa feita eu visitei um jovem. Ele estava atrás das grades. Enquanto eu falava da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo, esse jovem, ele olhou para mim e com lágrimas nos olhos, ele disse: "Você é adventista?" Eu disse: "Sou. Eu sou adventista." Então ele me disse: "Eu já fui um adventista. Eu já fui um desbravador. Eu já fui um pregador da palavra. Eu já visitei muitos jovens que estavam atrás das grades. Mas por eu não ter prudência, por eu não ser uma pessoa prudente, por eu não dedicar a minha vida para estar nos pés de Cristo, eu vim parar aqui." E aquele jovem me disse algo que eu nunca vou me esquecer. Ele disse: "É tarde demais. É tarde demais." O que Deus tinha de fazer na minha vida, Ele já não pode fazer. Porque eu não sinto mais vontade de voltar para os braços do Pai. E eu lutei com aquele jovem. Eu disse: "Jovem, Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. A graça pode te alcançar." Mas ele dizia: "É tarde demais. É tarde demais." Ah, irmãos, não brinque com o pecado. Não brinque com Deus. Não brinque com os prazeres do mundo. Não brinque com aquilo que te tira do céu. Porque se você brincar com o pecado matará você. O pecado irá destruir a sua alma. O pecado te deixará longe do céu e longe dos braços do Pai. Meus queridos, quando tudo parecia perdido, quando não havia esperança, algo acontece com aquele jovem. E eu quero pedir para que você olhe novamente para a sua Bíblia. Lucas, capítulo 15, versos 17 a 19. Algo ocorre com esse jovem. Aquele jovem, diante dele se encontrava os porcos e a comida que aqueles porcos se alimentavam. Mas algo acontece, e a Bíblia diz: "Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Trate-me como um dos seus servos." O que aconteceu? Enquanto ele estava alimentando os porcos, e ele estava proibido de se alimentar da comida daqueles animais, a Bíblia diz que ele caiu em si. Quanto tempo levou para ele cair em si? Nós não sabemos, mas no momento certo, algo aconteceu e algo convenceu de que ali não era o seu lugar. De que ali não era a sua casa, de que o Pai não havia colocado ele no mundo, que o Pai não havia o instruído para estar naquela condição. O Pai tinha algo a mais para aquele jovem. Então ele disse: eu estou aqui, e os servos, os escravos, têm mais dignidade do que eu, porque o mundo cobra caro. O mundo te leva à destruição, mas só o Pai pode levá-lo à restauração.
Irmãos, quem o fez cair em si? Quem fez esse jovem chegar a esta conclusão? O Espírito Santo. Ele não pecou contra o Espírito, porque a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 8, falando da obra do Espírito: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu não sei como você tem levado a tua vida espiritual. Eu não sei se você sente prazer nas coisas de Deus. Eu não sei se você sente prazer na oração. Mas se você não está conformado com a vida espiritual que você tem levado, lembre-se, o Espírito Santo está trabalhando em você. Lembre-se de que Deus quer algo a mais na sua vida. Lembre-se de que você não pertence a este mundo, mas você pertence à casa do Pai. Não foi isto que nós louvamos no início deste culto? De que o Senhor vem para nos levar de volta aquilo que nós perdemos? Porque nós fomos expulsos da presença de Deus. Quantos aqui têm a ousadia de bater nas portas celestiais e dizer: eu posso estar aqui, eu sou digno de estar aqui? Ninguém tem essa autoridade, nem este pregador. Ninguém tem a ousadia de colocar o pé na porta e dizer: ou o Senhor me aceita, ou é o Senhor que sai daqui. Não. Se nós formos herdar os céus, se nós formos voltar para a casa do Pai, tudo graças a Jesus, porque Ele nos envia o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não permaneça na condição em que você se encontra. Não permaneça se alimentando de comida de porco. Não permaneça nas práticas mundanas, mas venha até a Cristo, porque Ele prometeu algo que só Ele pode oferecer. O mundo não oferece, o pai não oferece, a mãe não oferece, o namorado, a tua esposa não te oferece, que é a salvação. É por isso que Davi, no Salmo 51, Davi vai dizer: Senhor, dá-me a alegria da tua salvação. Qual foi o versículo que eu pedi para que vocês guardassem no coração? Qual foi o versículo? O versículo 19. Olhe novamente e permita Deus falar com você através desse versículo. Porque, irmãos, esse versículo faz tremer o meu coração. Porque este jovem não merecia nada daquele pai. Mas no versículo 19 de Lucas, capítulo 15, logo na parte B, ele vai dizer: trate-me como que? E é com isto que eu quero encerrar a mensagem. Trate-me como um dos seus. O jovem da parábola, ele não disse: Pai, aceita-me como teu filho. Pai, eu sou o teu filho. Pai, eu posso estar aqui porque eu sou teu filho legítimo. Ele não disse isso. O que foi que ele disse? Quando eu for me apresentar diante do Pai, eu não quero estar diante dele como filho. Eu quero estar diante dele como escravo. Porque os trabalhadores nada mais eram do que os escravos que trabalhavam para o Pai. Então, aquele filho, ele disse: eu não sou digno de ser chamado filho, porque eu pisei nas bênçãos do Pai. Talvez você possa estar dizendo para si mesmo: eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. E nós não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus, por conta da nossa natureza. De acordo com Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que nós éramos, por natureza, filhos da ira.
Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer que a nossa condição espiritual é tão baixa, é tão terrível, que nós não somos vistos como filhos de Deus, mas quando nós praticávamos o pecado, nós éramos vistos como inimigos de Deus. Aquele jovem disse: eu vou voltar para a casa do pai, não como filho, mas como escravo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque enquanto no pensamento daquele jovem ele se via como escravo, o pai o enxergava como? Como o pai via aquele jovem? Como filho. Lembre-se de uma coisa: você não é escravo. Você não é filho do diabo. Você não é inimigo de Deus. Mas quando você volta para a casa do Pai, a Bíblia diz que nós somos feitos filhos de Deus. É por isso que o tema desta mensagem nada mais é do que a graça que alcançou o pródigo. Porque não importa aonde o pecado te leva, aonde a graça de Cristo não possa te alcançar. Não importa aonde você caiu, Deus está com os braços estendidos para te salvar. Não importa se você está sujo, se você está imundo, não importa se você está fedendo a porco, o Pai corre até você, Ele te abraça, Ele te beija. Enquanto o filho diz: Pai, não sou digno de ser chamado teu filho, eu sou um escravo, eu sou pior do que um escravo, porque eu não aproveitei as tuas bênçãos. O que o pai fez com o filho? Não, filho, tudo que é meu é teu. Levante-se, servos, venham, tirem as roupas deste meu filho, ponham nele um anel, põe nele as sandálias, porque ele estava morto, ele estava perdido e foi achado. Só a graça tem esse poder, meus queridos. Só a graça tem este poder. Você tem pisado na graça de Cristo. Você tem pisado no sacrifício de Jesus. Todas as vezes que Jesus chegou aos teus ouvidos e disse: filho, estude a Bíblia, e você não fez, você está sendo como filho pródigo. Você está desprezando as bênçãos de Deus, mas nada está perdido. A graça que atuou na vida do pródigo, ela pode atuar na tua vida. E eu quero neste momento convidar aqueles que, assim como o pródigo, durante a semana, meses, desprezaram as bênçãos de Deus, mas reconhecem que é muito melhor estar na casa do Pai do que longe da casa do Pai. E se você é um pródigo e você quer voltar para a casa do Pai, você quer passar por essa experiência, ser alcançado por esta graça, eu gostaria que você fizesse um pacto com Deus, não apenas se colocando de pé, mas vindo aqui à frente. Porque este convite são para aqueles que, mesmo estando frequentando a igreja, mas os seus corações estão lá fora. E é com você que a Bíblia está tratando. E é com você que a graça quer te resgatar, quer te puxar, quer te tirar dos porcos para a casa do Pai. Clame por esta graça, pois esta graça pode te alcançar e transformar a tua vida. Medite na letra deste louvor. Mas eu avisei na morte contigo estarei. Sou meu Senhor, e a tua
Eu me lembro que eu visitei um outro jovem. Esse jovem ele estava preso, fazia parte do ministério carcerário. Então nós visitávamos vários jovens que estavam atrás das grades. Eu me lembro que uma ala, eram 5 jovens que ficavam, e era a última ala. Eram 4 alas com 5 jovens, era a última. E o meu objetivo era pregar a palavra, mas eu tinha um tema em mente, que era sobre a volta de Jesus. Só que aí eu escutei uma voz que dizia o seguinte: por que você não muda a mensagem? Fale sobre a graça que salva, que restaura, que purifica, que renova, que atrai o pecador. E eu fui até aqueles jovens e eu comecei a falar acerca da graça de Deus. Me chamou a atenção que um deles, enquanto eu falava, ele começou a chorar. Lágrimas começaram a sair dos seus olhos. Ele começou a dobrar os seus joelhos, ele começava a bater a mão no peito. E eu continuei a mensagem. E aí eu fiz o apelo. Quantos de vocês desejam ser encontrados por essa graça? Quantos de vocês hoje aceitam a Cristo através do batismo? Aquele jovem olhou para mim e disse: Gabriel, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu disse para aquele jovem: creia no Senhor Jesus Cristo e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então aquele jovem em lágrimas disse: olha, eu vivi uma vida ímpia, uma vida perversa, uma vida longe dos caminhos de Deus, mas hoje aceito a voltar para a casa do Pai. Talvez alguns digam: eu não preciso. Você precisa. Porque se você não mudar a sua vida, e se você não deixar ser encontrado por esta graça diariamente, você perecerá no lago de fogo e enxofre. Mas louvado seja Deus, porque a graça tem nos alcançado e ela nos alcançará até o retorno de Jesus. Meus queridos, vamos vir aqui à frente, diante do altar de Deus. Vamos vir aqui à frente. E quando você vir aqui à frente, dobre os seus joelhos, porque nós vamos nos consagrar. Porque a Bíblia diz que o filho pródigo voltou para a casa do pai, e quando o pai se aproxima, ele se prostra, ele se dobra. Aqueles que puderem, dobraremos os nossos joelhos e vamos falar com o Pai, que todos os dias tem cuidado de nós, tem zelado por nós. E mesmo diante da nossa teimosia, dos nossos pecados, Ele sempre está à nossa espera.